Gente, bom dia, tudo bem? Nós vamos começar o livro 2, tá? E nós vamos começar com ângulos. Nosso assunto vai ser ângulos, triângulos e quadriláteros. E nós vamos começar com ângulos, tá bom? Então, a primeira coisa é o conceito de ângulos, a ideia daquilo que vem ser um ângulo, tá bom? Então, se eu perguntar para você, gente, o que é um ângulo? Qual é a noção que vocês têm de ângulo? Aí a gente vai estar colocando aqui. Então, um ângulo, gente, é o encontro de duas semirretas, tá? É o encontro de duas semirretas de mesma origem. Então, eu tenho essa semirreta aqui, ó. Eu tenho essa semirreta, vamos supor, e tenho essa outra semirreta, tá? O encontro delas duas, o encontro dessas duas semirretas aqui, ó, está gerando essa região aqui, ó, que eu vou até pintar de lápis. Essa região aqui a gente denomina de ângulo, tá? Então, o encontro dessas duas semirretas está gerando o que nós chamamos de ângulo, tá? Então, essa parte pintadinha aqui que eu estou pintando, essa região aqui, ó, é o que nós chamamos de ângulo, tá? Então, a ideia básica do ângulo, gente, é o encontro de duas semirretas de mesma origem. Essa origem aqui, ela vai ser chamada de vértice, tá? Vamos supor que eu tenho essa semirreta aqui, ó. Eu tenho a semirreta, vamos supor que ó, semirreta, eu tenho a semirreta OA, né? Eu tenho a outra semirreta, vamos supor aqui, ó, OB. Eu tenho a semirreta OA e eu tenho uma semirreta OB, tá? O encontro delas duas gera essa região aqui que nós chamamos de ângulo. E esse O aqui, ó, nós chamamos ele de vértice, tá? O vértice é a origem das duas semirretas, é o encontro delas duas. É o que nós chamamos de vértice, tá? Isso aí, gente, é só para a ideia daquilo que vem ser apenas um ângulo. Feito isso, porque o livro ele já começa com ângulos opostos pelo vértice. Professor, o que são ângulos opostos pelo vértice? É quando você tem duas retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que possuem apenas um único ponto em comum. Então, por exemplo, agora vamos supor que eu tenho essa reta R aqui, ó. E eu tenho essa outra reta S. Perceba que a reta aqui, ó, ela é infinita tanto para a direita como para a esquerda, certo? Aqui é uma semirreta. Qual é a diferença? É porque a semirreta ela tem uma origem e vai para o infinito. A reta ela tem infinito nas duas pontas, tanto aqui como aqui, certo? Então perceba o seguinte, eu tenho duas retas. Quando elas se encontram nesse ponto bem aqui, gente, ó, eu digo que essas retas R e S, elas são concorrentes. Então, retas concorrentes são retas que possuem um único ponto em comum. Esse ponto aqui pertence tanto à reta R como à reta S. Então, por isso que elas são chamadas de retas concorrentes, beleza? Feito isso, quando eu gero esse encontro aqui, ela determina ângulos, tá? Vamos supor, ela determina esse ângulo aqui, ó, que vocês já viram aqui, e determina esse outro ângulo aqui, ó. Deixa eu pintar ele bem aqui para vocês verem. Ela determina esse ângulo aqui, ó. Você não vai pintar aqui todinho não, só até aqui basta, tá? Para vocês terem uma ideia. E esse outro ângulo aqui, ó. Percebam que ela determina esses dois ângulos aqui, tá? Olha só. Vocês estão vendo aí? Então, o que que acontece? Eu vou dizer que esse ângulo aqui é um ângulo azinho. A representação de ângulo, gente, eu represento pelas letras do nosso alfabeto, minúscula, tá? Não é maiúscula, é minúscula, e com chapeuzinho. Então, eu digo, eu boto esse outro ângulo B bem aqui com chapeuzinho. O que são ângulos opostos pelo vértice, que a gente chama de OPV? O que são os ângulos OPV, professor? Ângulos, né, opostos pelo vértice. O que são eles? Que nós chamamos
de OPV, opostos pelo vértice, né? Ângulos opostos pelo vértice. Então, são ângulos que têm a mesma medida. Percebam que o ângulo aqui, gente, ó, é a região de duas semirretas. Vamos supor que agora aqui é um ângulo, ó, porque eu estou encontrando duas semirretas aqui. Se eu estender para cá e se eu estender para lá, agora vai ser outras duas semirretas que vai formar uma reta. Tá aqui a reta R e a reta S. Percebam que desse lado aqui também formou outro ângulo. Então, os ângulos opostos pelo vértice, que são OPV, eles são iguais, ó. Essa medida desse ângulo A aqui, ó, vai ser a mesma medida desse ângulo B. Então, por exemplo, se eu falar que a medida desse ângulo A é 30 graus, olha como eu expresso a medida em ângulos, 30 graus, eu digo que a medida desse ângulo B também vale 30 graus. Por quê, professor? Porque eles vão ser ângulos opostos pelo vértice. E já uma propriedade que os ângulos opostos pelo vértice eles possuem é que dois ângulos opostos pelo vértice eles são iguais. Guardem essa informação porque ela é preciosíssima, tá? Para vocês não esquecerem que sempre os ângulos opostos pelo vértice eles são iguais. Então, se eu tenho um ângulo A e eu tenho um ângulo B e eu digo que eles são opostos pelo vértice, dá para ver por aqui, tem como até a gente provar, mas eu não vou provar porque senão vai demorar muito aqui para vocês. Eu digo que o ângulo A é 30 graus, o ângulo B também vai ser 30 graus, tá bom? Esses são ângulos opostos pelo vértice. Agora, outra curiosidade também, gente, outra curiosidade é quando essas duas retas concorrentes elas geram outros ângulos também, não é só ângulos opostos pelo vértice, não. Olha que coisa interessante, aqui está a reta S e aqui está a reta R. Então, olha só, você já sabe que esses dois ângulos aqui vão ser opostos pelo vértice, né? Esses dois de cima também vão ser opostos pelo vértice. Então, ó, eu tenho esse aqui, ó, esse aqui eu já sei que eles são iguais. Eu já sei que eles são opostos pelo vértice. Esse bin aqui também, ó, que eu não vou pintar aí com esse aqui, esses dois também são opostos pelo vértice. Então são iguais. Então se aqui for 50 graus, aqui vai ser quantos graus? 50. Você já sabe que aqui são opostos pelo vértice, aqui também. Se aqui for 40 graus, aqui também vai ser 40 graus. Se aqui for 100 graus, aqui também vai ser graus. Se aqui for 70, aqui também vai ser 70. E se bem que for 45, aqui também vai ser 45. Então, nós temos esses dois e esses dois são opostos pelo vértice. Mas a curiosidade que eu quero falar para vocês dessas duas retas concorrentes são outros ângulos. Por exemplo, eu vou botar aqui o ângulo A, eu vou botar aqui o ângulo B, eu vou botar A e B. A e B. Olha, esse ângulo A ele é oposto pelo vértice com esse aqui. O ângulo B ele é oposto pelo vértice com esse bem aqui. Mas a relação que eu quero falar não é agora de opostos pelo vértice. Eu quero falar da relação de A com B. O que que A e B são, professor? Ó, eles não são opostos pelo vértice, A e B. O oposto pelo vértice de A é esse aqui, ó. E o oposto pelo vértice de B é esse aqui. Aí eu estou dizendo para vocês qual é a relação agora de A e B, ó, que é esses dois aqui, ó. Eu fazendo com a caneta aqui, ó, que é esses dois. O que é que eles são chamados? Eles são chamados, esse ângulo A e B, deixa eu botar bem aqui, ó. Deixa eu botar bem aqui em cima. A e B, eles são chamados de ângulos adjacentes suplementares. Vou explicar o que é isso. Professor, o que são ângulos adjacentes suplementares? Adjacentes é quando eles possuem um lado em comum. Perceba que o ângulo A ele é formado por essas duas semirretas aqui, ó. Essa daqui que vai até aqui, ó, e essa daqui, ó. Certo? O ângulo A, ó, ele é formado por essas duas semirretas, ó. Aqui é o ângulo A. O ângulo B, por sua vez, ele já é formado por essas duas aqui, ó. Ó. O ângulo B, ele já é formado por essas duas semirretas aqui, ó. Ok? Por essas duas semirretas.
E o que que acontece? Por que que eles são adjacentes, professor? Porque o ângulo A ele vem aqui para cá e o ângulo B ele vem daqui para cá. Percebam que esse lado aqui, ó, ele é comum tanto do ângulo A como do ângulo B. Esse lado bem aqui, ó. Então, por isso que eles são adjacentes, porque eles possuem esse lado aqui comum. Perceba que o ângulo A é isso aqui, ó. É esse aqui que é o ângulo A, ó. O ângulo B, ó, é esse aqui, ó. Perceba que eu fiz duas vezes a caneta aqui, ó. E tem um lado em comum. Logo, eles são adjacentes. Essa é a ideia. Professor, e suplementares? O que significa suplementar? Significa que a soma deles dois são 180 graus. Então, guarda essa informação, que o ângulo A mais o ângulo B é igual a 180 graus. Isso aqui é uma informação importantíssima, tá? Então, A e B são ângulos adjacentes suplementares, ou seja, eles têm um lado em comum e a soma deles equivale a 180 graus. Por exemplo, se o ângulo A fosse 90 graus, um exemplo, fosse 90 graus, o ângulo B seria quantos graus? 90. Por quê, professor? Porque a soma deles dois sempre tem que dar quantos graus? 180 graus. Vamos supor agora que o ângulo A, deixa eu fazer até aqui de lápis, o ângulo A é 30 graus. O ângulo A é 30 graus. Quanto equivale o ângulo B? É só tu subtrair 180, tira quanto? Tira 30, que vai dar 150 graus, ó. Se eu já sei que a soma deles dois, do ângulo A com o ângulo B, vale 180 graus, e se eu já sei de um, a do outro é só subtrair de 180, ó. Se eu sei que do ângulo A vale 30, a do B vale 150 pela lógica. Como fazer isso, professor? Através dos cálculos. É simples. Ó, deixa eu só fazer aqui que é o que nós vamos utilizar. Ó, fazer bem aqui, ó. Eu tô dizendo para vocês que eles são ângulos, vou botar aqui o ângulo A mais o ângulo B, que eles são adjacentes suplementares, ou seja, eles possuem um lado em comum e a soma deles vale quanto? 180. Eu já disse que o ângulo A vale 30 graus, ó. Então você substitui bem aqui, ó. Então vai ficar 30 graus mais B é igual a 180 graus. Perceba que lá nas expressões algébricas nós estudamos isso daqui, né? Só que aqui não é uma expressão algébrica, aqui já é uma equação. Qual é a diferença? É que na expressão eu não tenho uma igualdade, ó. E na equação eu vou ter uma igualdade. Aqui eu já tenho uma equação do primeiro grau, tá bom? E aí, professor? Você tem 30 mais B é igual a 180. Como é que vai ficar? É só tu pegar esse 30 aqui, ó, e jogar para cá negativo. Então vai ficar o ângulo B é igual a 180 menos 30 graus. Então o ângulo B é igual 180 tira 30, ó, 150 graus. Então o ângulo B é 150 graus. Beleza? Eu vou passar atividade hoje bem simples para vocês. Vou passar uma atividade da página 6 do livro 2, tá? Tentem fazer. Se vocês não conseguirem fazer, nós vamos discutir na próxima aula. Eu vou ajudar vocês. Aí eu vou tirar mais dúvidas, tá? Fique com Deus, um abraço.